Soterarte convida. Você chegou, nem deu pra acreditar. Sem perceber, parei em seu olhar. Fui pego de surpresa pelas garras do amor. O fogo foi crescendo e me queimei. Depois que descobri, acreditei que amar é muito bom, mas é também perigoso. Pegue minha mão, meu bem. Vamos ver o que vai dar. Se queimar o corpo todo, nem bombeiro pode apagar. Pegue minha mão, meu bem. Vamos ver o que vai dar. Se queimar o corpo todo, nem bombeiro pode apagar. Olá, mais um Soterarte convida e hoje estou com dois convidados bem especiais aqui. Você viu, Elpidio Bastos começou alegrando o nosso programa. Bem-vindo, viu, Elpidio? Opa, muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz em estar aqui com vocês. Receber você aqui. O presente é todo meu. O nosso outro convidado é o ator e diretor de teatro, Ricardo Castro. Bem-vindo. Que bom. Eu que agradeço por estar aqui. Tá uma delícia começar Não assim. tá uma delícia? Já tô aqui, ó. Esse programa é uma delícia, gente. Pois é. E como eu sempre começo, eu gosto de saber um pouquinho da vida dos artistas que chegam aqui. Eu quero saber como é que tudo começou. Elpidio, qual foi o seu primeiro contato com a música? Como é que você se descobriu cantor? Olha, veio de família, tá? Meus irmãos tocando, primos tocando, todos já envolvidos na arte. E eu em casa sempre pescando ali, vendo os ensaios. Eles me levavam para os ensaios e tudo mais. E aí eu fui tomando gosto, pegando um instrumentozinho aqui, outro ali. Começou nas panelas? Não, comecei com um cavaquinho que só tinha duas cordas, na verdade. Eu pegava esse cavaquinho, ficava lá brincando. E aí minha mãe ficou com pena, disse assim, pelo amor de Deus, vou comprar um violão para esse menino escutar. Aí me deu um violão, acabei indo para a Católica, estudar música erudita. E a princípio nada a ver comigo, mas assim, me deu uma grande base também. E depois foi construindo, fui começando a ser chamado pelos artistas para tocar, como Chico Evangelista, como Lázaro e tal. E fui veredando até chegar hoje no Lodum, né? Assim, tive a experiência de tocar com vários bons artistas também, como Daniela, Ivete, Brau. Sim, o currículo desse homem não é brincadeira, não. Na verdade, eu comecei assim, no início do boom assim, da música axé, vamos dizer assim. Estava construindo a música axé. Não tinha nem carnaval ainda na Barra. Isso faz quanto tempo que você Não vamos dizer o tempo não, para não derrubar a idade. Mas assim, o que existia na época era só a lavagem do Porto, que era promovido... Eu nem vou dizer que eu lembro, porque eu também não estou afim de entrar nessa... Não está entrando nessa história, não. Mas você pediu a história... Não vou nem dizer que eu já fui na lavagem do Porto. Mas foi bem legal, foi o início de tudo. Daniela surgindo, o Lodum surgindo, Ivete não tinha nem pintado ainda na área. E aí eu comecei a amadurecer e criar e essa carinha de menino. Né, e que bom que a família incentivou, né? Que muita gente, muitas vezes, a família não incentiva, acha que isso não é profissão, né? Mas a maior incentivadora foi minha mãe. Você trabalha com o quê? Né? Minha mãe foi. Meu pai ficava meio assim, vai ser médico, vai ser doutor, pelo amor de Deus. Mas ela sempre, mãe é mãe, né? Sempre empurrando, não, esse cara aqui, acho que ele não tem linha para ser doutor, não, ele vai ser músico mesmo. E aí não deu outro. Ela estava certíssima, né? Ricardo, me conte aí sua história. Eu já vou falar em tempo, né? Porque eu sou desses. Foi há 38 anos atrás. E antes disso, aliás, pegando aqui uma carona com o Elpidio, eu nasci nos Barris, na Praça Rockefeller. E no fundo, ali no Tororó, tinha um bar onde Lázaro cantava todo domingo, bicho. Então eu dormia domingo para acordar para a escola ouvindo Lázaro dizer Tomara que a chuva... Nossa, me arrepiei. Bom, foi lá nos Barris, tem a Biblioteca Central lá, e a gente, na verdade, eu tinha uma turma de periculosidade intensa de amigos da rua, e a gente descobriu que no setor infanto-juvenil da biblioteca tinha um jogo chamado War. Sim! O 2, a gente só tinha um. A gente fez um plano de roubar o jogo. Olha como é o negócio. Quando a gente chegou lá, a pessoa que cuidava do centro do setor infanto-juvenil, ela percebeu, Edila, lembro dela até hoje.
Eu tinha 14 anos. E ela falou, vocês não querem fazer uma peça de teatro? Eu falei, quero, vamos. Ou seja, ela transformou aquele bando de maloqueiro num elenco de uma peça que chamava Halley na Era do Ra. Porque foi o ano que o Cometa Halley passou. Oh, que legal. Aí eu saí no jornal, numa página boa. Sim, não foi na Cê sabe do que eu tô... policial, Não né? vou falar do seu passado também, não. Dona Liane, viu? Sim, Dona Liana. E aí eu saí uma foto e aquilo me... Eu falei, bom, isso é um caminho, né? É melhor aparecer no jornal assim. E aí eu peguei gosto, fui fazer uma oficina de teatro com o Fernando Guerreiro. De lá, Filinto Coelho me chamou para fazer uma peça. E aí depois eu entrei para Bofetada e aí foi... Não parou mais? Não. São 38 anos já de palco. Pois é. E eu Pidi falou aí da Axé Music e tal. Você, recentemente, a sua última peça anterior, foi Sexo, Drogas e Axé Music. Você chegou a assistir? Oh, não assisti. Pois é, era um cara viciado mesmo, como se fosse um usuário de droga, mas ele é usuário da Axé, De né? axé. Onde é que você Olha que tirou legal. isso? Na verdade, era os 35 anos do axé e eu 30 anos do axé. Agora já não lembro. Ó, falei que eu sabia de tempo, é mentira. Tá vendo aí? Mas era para comemorar o 30 ou 35 anos da Axé Music. E eu falei, pô, eu quero fazer um espetáculo com as letras das canções, né? Que são sucesso. E eu queria um jeito de falar daquilo. Então eu pensei num cara que fosse viciado em Axé Music, desse que tem pata de camaleão. E que fica assim, meio louco, que não aguenta. Fica ansioso ver, pra chegar o carnaval. Não, que ele é carnaval. Ele já é o entendeu? carnaval, né? E aí eu pensei que criei o AA, Axezeiros Anônimos, que é um grupo de ajuda para livrar as pessoas do vício na música. É, porque ele era altamente Ah. viciado, ele E estava aí- se desintoxicando, né? Ele E aí a precisava. estrutura é de Hamlet de Shakespeare. Ou seja, ele é o príncipe do carnaval, ele é filho da rainha e do rei do carnaval. E aí acontece toda aquela dinâmica do espetáculo do texto do Shakespeare, mais ambientado no Carnaval da Bahia, com todas as suas nuances, seus camarotes, seus cordeiros, enfim, Sim. todo o lado difícil É. do carnaval, que é inadmissível, e toda a beleza do carnaval. Então tava lá tudo junto para fazer rir e pensar, né? é Porque uma... todo uma carnaval eu pontuada, fico... isso é bom. Eu fico muito mexido com a situação de ambulante, de cordeiro. Agoniado, né? Essa guerra ainda, né? Não me faz O povo bem. indo pra briga pra tentar conseguir um ponto pra vender uma cerveja. Eu né? acho que realmente é preciso recebê-los como se recebe a imprensa antes do carnaval, né? Num hotel, com a água que fosse, né? Acho que sem eles o carnaval fica sem condições, né? Dá Não, mais não tem condições base, de não tem trabalhar base. no carnaval, ter banheiros, ter onde deixar as crianças, enfim, né? É. Mas Aí o você que tudo aqui- acontece é aquela fila para eles fazerem aquele Não, cadastro. e que daí a pessoa joga né? uma bomba de gás pra... Não, Que nem É. todo mundo consegue, Não. é um chororô, é uma guerra. E acho que já não tem mais como colocar mais gente. Eu acho que tem que ir até a Boca do Rio esse carnaval, começar na Barra e até a Boca do Rio, porque já que tem tanta gente para trabalhar e tem tanta gente para curtir, eu acho que ideal Mas isso é uma seria visão de quem ampliar. está de fora. Por exemplo, você que faz parte da música do carnaval, você acha que o circuito tem que mudar? Olha, se ele botar da Barra até a Boca do Rio, eu não vou tocar, porque eu não Ai, vou tá vendo aí? Você tá muito muito grande, tocar. Se daqui da Barra Pondina já dá 6 horas, 7, daqui pra Boca do Rio vai virar o dia. Mas Seria para mudar para outro Boca do Rio, circuito, né? você acha melhor ir para Boca do Rio ou carnaval? Não sei. Eu também não tenho- Eu não Pois é, sei. quando a gente fala Isso é uma questão por muito... fora, de fora, Mas assim, o meu a não gente... seria nem mudar da Barra para Boca do Rio, ser da Barra até a Boca do Rio, passar pelo Rio Vermelho, tudo. Teria que ser, então, fatiado, né? Assim, Barra não. tem Ondina tem não sei o quê. Não, tem que repensar, né? Imagina, você repensar. falou aí, nem tinha carnaval na Barra, eu lembro disso. Não tinha Porque eu sou dos Barris, então eu amarrava um banco ali no Rela São Pedro. Isso. E- Eu acho que o carnaval, inclusive, do centro da cidade, tinha que ser reativado de uma forma mais... É ali onde surgiu na hora tudo. que os holofotes estão ali, né, meio-dia até 6 da tarde, as grandes atrações passam. É. Depois disso, A noite o pessoal termina, todo mundo desce é. pra... você Quando Não é chega só ao o final do carnaval que carnaval. abandonou o centro, não. Acho que o Estado, a Prefeitura abandonou muito o Isso, centro. abandonou muito. Né? O que centro. acontece aqui no Pelourinho, aqui do lado, precisa realmente ter um projeto para reativar isso, principalmente na segurança pública, né? É, a gente está vendo vários Segurança casos aí. pública, com certeza. Vocês estão aqui Eu acho que o centro tem que ser visto também com maior carinho, por favor. E no carnaval, gente, onde surgiu, onde a gente fazia encontros na Praça Castro Alves, de trio elétrico,
no último dia de carnaval, na terça para quarta-feira, a gente reunia os trios elétricos, ficavam Sim. todos ali ao Era redor. lindo, Cante né? uma, cante outra, e o povo ficava no meio aquela ali. disputa, É, né? que o povo ficava louco. Armandinho tocando bolero de Ravel. Isso, é. Poxa, por que perdeu isso? Tá doido, não Nem se a pode. gente pensar, o empresariado tem até tido uma atenção maior com o centro do que o poder público, né? Eu vejo que a gente tem hotéis grandes e famosos e caríssimos, né? Voltando para o Aqui centro. pro centro. A gente tem... Então, assim, agora o Palácio vai virar um hotel também, quer dizer... Eu acho que as coisas têm que voltar a ter mais atenção para o centro e que a gente possa, inclusive, as pessoas não tenham medo de ir ao centro assistir teatro ou ir para o carnaval ou tudo, porque as pessoas ficam com medo, né? Infelizmente. Isso é ruim pra gente que faz arte, porque a gente despossibilita, né, da pessoa vir com medo. Não vou, não será, tem segurança e tal. E um lugar que tem arte, que tem muita gente, que tem movimento artístico, não tem violência. É. Isso é fato. Onde falta arte, tem barbárie. Então tem que ter isso. Eu lembro quando tinha um Pelourinho de noite, o Pelourinho era seguro. A gente tinha evento de segunda a segunda, o dia inteiro, Nas né? praças, Nas né? praças, nas Domingo ruas, tudo. também, do leite, que levava o leite. Meio-dia, lembra? Meio-dia. Eu vi show de O muita samba do gente. leite. Isso, era muito legal. Eu vi Então, muito. Tem projetos que eu não sei porque... Porque Deixaram muda o eles governo, existir. aí o governo não quer continuar o que o outro governo fez, aí diz que o outro dá. É que é um pensamento burro que tem na política, de você desfazer algo bom porque não tem sua assinatura, entendeu? É, Quando não dá aquilo era continuidade bom porque a pra... ideia não foi da pessoa, né? Não dá continuidade. Isso é é uma estranho bobagem, demais, né? isso é Isso é uma Às bobagem. vezes até muda só o nome, mas só para dizer, não, mudei, mas a ideia é a Mas mesma, mas... se mudasse só o nome e seguisse, menos mal, pior quem para, né? Não só a Nota um Show, era maravilhosa. Maravilhosa. Sim, você chegou a cantar, Dava, né? eu cheguei, fiz Eu duas fiz também apresentações. teatro com sua nota, um show. Era um Dava um projeto equilíbrio de qualquer forma com relação às notas, né, de economia, e também bacana. É, possibilitava... concha o acústica, cara- né? Era o palco. É, você trocava a nota para assistir um show de um artista que às vezes é muito caro, você não tem capacidade de A pagar. cultura ainda é muito cara? A cultura é cara? Caro. É, aqui é muito caro. Eu acho que lá embaixo, São Paulo, Rio, não é tão caro. Eu como acho que Salvador é caro também, mas você tem um poder aquisitivo maior, né? Pode ser isso. A gente, por exemplo, eu acho que você assistir um show de Chico... Quem tem acesso a assistir o show de Chico na Concha? Primeiro que a gente tem que assistir num lugar que não tem cobertura, que chove, molha e sentado no cimento. Salvador não tem um teatro municipal e não tem uma casa de show. Que eu acho uma loucura com tanto artista imenso que tem na Bahia. Né? Você vai ali em Aracaju, tem uma casa de show. Eu digo uma casa de show daquela que é coberta, que tem mesa, Com que você mínimo de senta, toma uma estrutura. bebida. Porque na concha ainda tem a Alguém- questão. Senta, levanta, senta, levanta. E chove, e molha. E a pessoa Eu fui ver o levanta, show da leva a Marisa garrafa. No Monte. cimento. E no cimento, irmão. E não é barato. E Não, tem é shows ali de caríssimo. 400 reais, 500 reais. O show, o ingresso mais barato, meia entrada, você paga 60 reais. Eu acho caríssimo. Uhum. Isso Eu lá acho no fundo. caríssimo, caríssimo, É, caríssimo. muito É, caro. isso A gente tinha projeto Pixinguinha, projeto 6 tinha projeto... Pô, tinha tanto projeto. Júlio em Salvador, É, o Júlio Salvador era maravilhoso. Estica Verão. Tinha um monte de coisa que dava acesso. Agora, isso tem que ser a boa vontade, né? Vou falar de vontade de novo, da boa vontade. Que primeiro tem que ser importante para a prefeitura, para o governo do estado, que eu acho que até para a prefeitura segue sendo mais importante atualmente do que para o estado, a cultura, né? Os artistas, tanto que na pandemia a gente teve uma prova muito grande disso, né? A gente ficou muito abandonado. Primeiro que muito saiu do barco abandonado. e o último que está entrando É, ainda, tá né? entrando ainda, né? Ainda Não, E é Caramba. curioso, esses dias eu estava vendo uma coisa que parece que tinha um desconto para produtores de evento na Concha Acústica durante a pandemia, mas durante a pandemia não podia fazer evento. Aí agora voltou a poder e o desconto foi tirado. Eu acho meio perverso. Eu acho uma O cara que perversão, segura né? aquela peteca toda na hora que... E né, outra, um teatro, eu tenho tido experiências de trabalhar em muito teatro pela Bahia, enfim, pelo Brasil e tal. E hoje em dia você tem teatro público, ele tem o mesmo custo de um teatro particular. O que Eu é não sabia. inadmissível, É. né? São poucos teatros que a gente tem aqui hoje, né? Quantos Fora teatros os que estão municipais? fechando, né? Quatro, Fechando. cinco, será? O Chega TCA isso? agora parece que fica fechado 2 anos. É, Por Aí conta fica- daquele pequeno incêndio? incêndio. Por causa de 2 anos para fazer uma reforma. E aí você fecha o TCA e fecha a Concha Acústica, porque diz que é a mesma fiação. Gente, eu moro num edifício... Não, a Concha Acústica está aberta. Não, A a sala Concha do tá Couro. aberta. A sala do couro, É. perdão. A sala do couro. Então, assim,
São coisas que, pô, 2 anos sem teatro, e uma cidade que não tem um teatro municipal, e que não tem uma casa de show, aí tudo tem que acontecer na Concha Acústica, e tem espetáculo que não é para Concha Acústica. Não é para Concha Acústica. Entendeu? E Você não acha que falta também o incentivo para as pessoas irem mais ao teatro também? Porque assim, não adianta você ter o teatro também se não tem aquela cultura. É porque também, de assim, você frequentar, às vezes pelo alto custo, quando a pessoa tá no aperto, a primeira coisa que corta, lógico. é o lazer, É o que eu a corto. cultura. Então a gente até entende. Não, né, e a gente tinha campanha da Kombi. Sim, Lembra? sim, Vai ao sim. teatro campanha da Kombi, você comprava ingresso de R$2. Então, assim, eu acho que tem que ter essa coisa de edital, só o edital. E, por exemplo, hoje, a sensação que eu tenho é que a minha cidade, o meu estado, fica esperando o dinheiro federal, que vai vir através da Lei Paulo Gustavo e Aldir Blanc, para gerir uma cultura. E assim, qual o projeto de fato do Estado para a cultura? Porque isso não foi falado nem durante a campanha, Não. e já temos mais de 100 dias de mesmo governo, vamos dizer assim, né? E nada acontece. Você tocou na questão, a questão política. Eu estava lendo recentemente uma entrevista sua, falando, você até criticando, né, os gestores e tal. É porque tem Eu sido queria sua muito opinião. flácido. Eu não tenho... o secretário de Cultura As escolhas que não entrou, foram boas? Na minha opinião, não. Não foram nem um pouco boas. Por exemplo, eu acho a Margareth uma das artistas mais incríveis do mundo, mas não seria o nome que eu escolheria para ser ministra da Cultura de um Qual seria o país nome? como o Brasil. Juca. Expertise, compreensão. Margareth é divina, é maravilhosa. O que ela faz lá no Mercado Iaú é lindo, mas o Brasil é muito grande. E esse meio político é muito complicado para uma cantora. Eu acho que para ela é um novo mundo, assim, e é muito grande. Muito. E eu tenho pra medo ela de dar conta, macular né? a estrela que ela é. Acaba afogando. Poxa, primeiro que ela vai ter que trabalhar como artista muito menos, o que eu acho uma pena, porque ela é uma grande artista. Ela praticamente não teve aqui no Carnaval, né? Não E cantou. depois ela vai ficar aí sofrendo, enfim, todas as agressões que sofre um ministro numa posição como essa, e por melhor cercada que esteja. Isso no âmbito federal. Aqui no estado da Bahia, a gente tem hoje, uma pessoa, né, que eu acho que inclusive deve ter boa vontade e tudo, mas eu não sei se ele conhece o estado da Bahia. O argumento do governador ao nomeá-lo é que ele conhecia artistas. Eu acho um argumento muito pouco para uma pessoa ser Você conhece um monte de artista. Você podia ser secretária de Cultura do Estado. Eu amo essa campanha. E aí, é um cara que está aí e que até agora não disse qual é o projeto. Aliás, ninguém do governo do estado da Bahia ainda falou qual é o projeto de cultura para um estado que se diz, cuja cultura é mais conhecida no mundo do que qualquer outra atividade. Quando você fala de Bahia, cultura, né? Você fala você lembra de arte, né? Então, e cadê esse projeto? Quanto o governo vai investir na cultura? Para que a gente tenha ingressos também, mais baratos que os teatros Como é que vai fazer? Deveria reativar o Pelourinho, então, já que existem 3 palcos lá. E os centros de culturas do estado inteiro, que são muitos. Centro de cultura também, Sim, mesmo, Agora, não basta você ter o prédio, você tem que ter o prédio, você tem que ter uma equipe para cuidar daquilo, você tem que ter verba. Sim. Senão não adianta. Olha, eu fui há pouco tempo atrás... Boa vontade só não basta, né? Fazer espetáculo no Centro de Cultura de Conquista, que passou 5 anos fechado. E finalmente, quando abriu sem som, sem luz, sem nada. Como o meu espetáculo, eu tenho som, luz, eu levo, eu fui fazer lá. E eu fiquei tão impactado, porque assim, o teatro estava novo, mas estava sujo. E eu perguntei, que hora acontece a limpeza? Porque meu cenário fica todo no chão. Então, falou assim, não tem limpeza. Eu tinha que pagar pela limpeza de um equipamento público. Eu fiquei... Que estranho isso. Não, na época eu até passei essa informação para Maria Marighella, que era a pessoa responsável pelo equipamento. E hoje está na Funarte, né? Depois eu quero que você comente também. Então, aí ela depois virou vereadora e agora ela é presidente da Funarte. E eu espero que ela tenha melhorado, que ela tenha já... Você finalmente teve que pagar para limpar o teatro. Na verdade, eu limpei o teatro. Eu limpei o teatro nesse dia.
Porque, enfim, sou asseado, né? Minha mãe me educou assim. E Não, fora não ia- que você faz tudo, né? Não ia Ele é trabalhar homem, no faz teatro tudo. sujo, pelo amor de Deus. É a né? companhia de um homem só. Mas assim, aí você falou de Maria Marighella. Eu acho que Maria Marighella, assim, ela tem conhecimento de causa. Eu acho que é o mesmo caso de Margareth. Não que eu acho que ela é uma artista brilhante como Margareth Menezes. Nunca foi, nunca será. É uma artista. Como gestora pública, eu tenho uma série de ressalvas, e aí não seria também o nome que eu indicaria para ser a presidente da Funarte. Mas, assim, quando eu recebi um pedido para que votasse nela como deputada, eu pedi os feitos, o projeto dela e os feitos dela como vereadora na Câmara aqui de Salvador. Eu não recebi nenhuma das duas coisas, logo não votei nela. Porque eu acho que um gestor público ele tem que apresentar seu projeto, assim como nós, artistas, apresentamos para participar de um edital. Olha, eu pretendo isso, eu fiz isso como vereadora. E, de fato, eu não sei. Assim, eu não quero também, não estou aqui Para para... julgar de algum Não, mas, assim, quando um artista, meu colega, passa a ser gestor público, ele deixa de ser meu colega e passa a ser meu funcionário. Não só meu, mas de todos nós. Porque às vezes a gente entende isso meio invertido. Parece que a gente trabalha para o secretário, para a ministra, para a presidente da Funarte. Não, essas pessoas trabalham para nós todos, isso. comunidade brasileira, soteropolitana Existe ou um engano, baiana. né? Existe algo que está Então, assim, a gente tem que cobrar. Tem que cobrar. Cadê seu projeto? Você realizou quanto até o final desse ano? E agora, para o ano que vem, qual é o seu orçamento? O que é que você pretende? Como um funcionário que trabalha na sua casa ou na sua empresa, né? Você trabalha aqui, você tem um projeto de programa, então é o que se chama hoje de entrega. Eu quero saber da entrega. Então, eu espero que todas essas pessoas consigam fazer gestões sublimes, brilhantes, mas o que foi apresentado até então não me parece algo que vai mudar muito. Então, eu acho que nós, artistas, a gente tem que continuar fazendo. Eu não paro, porque Eu também não. não tenho para onde correr, meu filho. Vocês vivem da arte de vocês. Eu É vivo da- a única isso. profissão de vocês. É meu único ganha-pão. Eu ganho-pão. Eu Eu me trabalho- desdobro aqui com música, faço arranjos, porque eu no meu andar, né, artístico, vim pescando coisas para que fosse ampliar um pouco o conhecimento e poder ter outros caminhos para seguir, né? Como produzir música, arranjar e levar no estúdio. E essas pré-produções e produções eu acabei pegando para que não ficasse só na situação de assim, não vai ter show, você não vai fazer nada. Eu imagino, entendeu? então, esses 2 anos da pandemia, como é que não foi, né? Isso, foi um Pra quem horror, vivia só né? disso. Raspou o fundo E eu, da de qualquer panela. forma, assim, consegui me driblar essa situação com essas coisas da live, com essas coisas de produções internas. Isso, de alguma forma, é evidente que não era o mesmo ganho que está Nem o mesmo fazendo. ganho, nem a mesma emoção de não ter. não, Eu acho que é. não. Não, foi um Mas rombo monumental, né? Que não cobriu ainda. segurou, Não não cobriu cobriu ainda. ainda. Você vê que não tem ainda a velocidade. Até o próprio carnaval eu achei que não foi tão veloz assim, apesar da vontade que todo mundo tava e eu tal. achei que fosse uma, Eu ia ser uma senti coisa que assim. assim, no final da tarde todo mundo assim, embora. E vamos acabou. combinar que é uma festa milionária, né? Onde o Estado e a Prefeitura gastam milhões. Né? Inclusive, outro dia, Fernando Guerreiro, que é o diretor da Fundação Gregório de Matos. Fundação Gregório de Matos, para não parecer que eu não gosto de nenhum gestor, acho ele um grande gestor. Grande. E acho que o projeto dele é muito bom e tem sido Salvador. Tem sido Salvador. E ele falou outro dia assim, eu queria que fosse carnaval o ano inteiro, e entenderam absolutamente errado. Entenderam que ele queria que o carnaval... Não, que essa grana que é colocada no carnaval fosse distribuída Fosse pelo ano distribuída, inteiro. Que a gente tivesse festivais ao longo do ano. Não é só na arte, gente. A gente mora numa Bahia de Todos os Santos, que é incrível. Uma A gente estética tem que já é, né? pouquíssimo esporte náutico. É verdade. Pouquíssimas regatas e festivais de mar, né? De travessias, de stand-up. É muito pouco. Salvador é uma cidade incrível que poderia abrigar, por exemplo, um grande festival de cinema, um grande festival de teatro. Aí a gente está vendo todos os festivais morrendo. Vila Dança morreu, anunciou que não vai ter mais. As feiras de livro anunciando que não vão acontecer mais.
A feira de livro aconteceu pelo FIAC, foi o FIAC? Não, o FIAC é um festival de teatro que eu não sei se vai acontecer, porque o Vila Dança já disse que não. O Fiat Tem já a disse que não. Flipelô, né? Flipelô, sim, Flipelô. Mas acho que é a cada 2 anos, se não me engano. Não, e aí quando você cobre a Flipelô, você Tem a Flica descobre de Cachoeira. a Flica de Cachoeira, sabe? Que teve uma edição que não teve nenhum apoio da Secult, sabe? E tinha como secretário Portugal, que era um homem das letras. Sim. Então são coisas que eu não entendo. Quando um artista vai pro poder de gestão, né? E não realiza. E aí eu entendo porque a que... expectativa é muito grande, E eu talvez acho que seja também isso, né? tem uma máquina enferrujada, cheia de burocracia, sabe? Talvez seja isso. Para E que chegar lá é um pouco precisa- difícil também, né? Toda engrenagem que você olha assim, pô, não é tão fácil. E que essas pessoas não estejam lá por um projeto de poder pessoal, de ascensão pessoal, entendeu? Mas pela coletividade E mesmo. pela causa. Você acha É que essa isso. curadoria daqui ela poderia ser melhor com relação a isso? Assim? Ainda Essa tem curadoria isso, é né? complicada às vezes. Ainda né? tem isso, os editais têm pessoas de comissão que... Assim, eu tento sempre viver de bilheteria, do público, da empresa privada, porque quando vai para coisa pública é muito complicado. Primeiro que atrasa de pagar, paga não sei quantas mil vezes, depois o dinheiro é contingenciado, volta, não sai, você tá devendo a todo mundo, como todo mundo começa a te ligar. Não é... Na não estrutura, é bom. na estrutura da Não é música, bom. eu soube que você, para fazer o furdun, você tem que bancar tudo. E receber E depois. receber depois. Então, o trio elétrico. Então a pessoa tem que ter um capital de giro que músico. tinha depois de 2 anos Depois de de 2 pandemia. anos, Depois quando você voltar, recebe, só Deus sabe quando você vai receber esse dinheiro. Então, é preciso que você complicado. esteja com um caixa bem gordinho para resolver. E é isso que eu pergunto mais uma vez, cadê o dinheiro do Estado? Qual é o orçamento do Estado Destinado para pra cultura? cultura. Não estou falando do dinheiro federal. Não, que foi o que, aliás, resolveu algo durante a pandemia. Porque o Estado não entrou com nada. Ainda ficou com uma grana, porque para administrar a grana federal fica um percentual. Então, realmente, eu acho que se essas pessoas... Esse novo gestor, que acho que chama Bruno Monteiro, se eu não me engano, eu sei que ele é um profissional do jornalismo e era da equipe de Wagner, ex-governador. E foi nomeado por Jerônimo por conhecer muitos artistas. Eu espero que todos esses artistas que ele conhece iluminem o caminhar dele aí nisso, porque não é tarefa fácil, o Estado é imenso, é Verdade. diverso, E né? E é cheio de riquíssimo. cultura. Então, meu irmão, Riquíssimo. Interior, levanta ó, então. e vamos trabalhar. Você já está atrasado, desculpa, viu, Bruno? Mas a gente já está em maio. Tá chegando São João já. Daqui a pouco chega E o até São João. agora eu não sei o que você vai fazer. E por falar em atrasar... Assessoria, na verdade, tem que ser uma assessoria também que ajude ele, né? Tem que ser uma assessoria que inclui, porque o cara não faz sozinho. Com certeza. Mas eu acho que Os quando assessores você têm- começa uma campanha, você já tem que ter um projeto de cultura para ele começar a ser executado a partir do 3º mês. Isso é verdade. Por que você espera... Não acabou o ano. 100 anos... 100 anos, perdão, 100 anos de solidão, Entendi. fui longe. 100 dias, você ainda não disse o projeto? Não Quer dizer, fez você não nada tem um ainda. projeto? Pois é, tem muito que conversar ainda, mas com música, Opa, claro. vamos lá. Avisa lá, avisa lá, avisa lá, oh, oh. Avisa lá que eu vou. Avisa lá, avisa lá, avisa lá, oh, oh. Avisa lá que eu vou. Avisa lá que eu vou chegar mais tarde, yeah. Vou me juntar ao Labranca da Alegria. É denominado de vulcão. O estampido ecoou nos 4 cantos do mundo. Em menos 1 minuto, em segundos. Nossa gente é quem brindiza, é quem mais dança. Os gringos se afinavam na folia. Os deuses embalando todo encanto. Toda rata planta, tambores gratificam. Quem fica não pensa em voltar. A afeição à primeira vista. O beijo batom que não vai mais saltar. A expressão do rosto identifica. Avisa lá, oh oh, avisa lá que eu vou. Avisa lá, oh oh, avisa lá que eu vou. Avisa lá, oh oh, avisa lá que eu vou. Avisa lá, oh oh, avisa lá que eu vou. Você faz o universo algo tão especial quando está por perto. Gira minha cabeça. Sem você meu coração derrete feito gelo no verão. Tudo vira
vira a tristeza, você faz o universo algo tão especial quando está por perto. Gira minha cabeça, sem você meu coração derrete feito gelo no verão. Tudo vira tristeza sem razão. Pois é, Salterarte está de volta. O Salterarte convida ao som aqui de Eupídio Bastos e também entrevistando Ricardo Castro, esse ator, diretor. Eupídio, você faz parte do Olodum, um dos diretores do Olodum, não é isso? Recentemente eu vi você lá no Egito. Nossa! É, fraco não. Egito. Já tá sabendo tudo, né? Como é que o Olodum... Egito, Como é que o Olodum é visto lá fora? Cara, muito bem. Sabe, assim, parece algo mágico realmente. A gente chega e como as pessoas ficam emocionadas quando a gente, principalmente quando toca, né? Sim, Eu aquela acho batida. acho que esses tambores, assim, como o Ivete Sangalo disse, não mexa nesse tambor não que ele tem macumba. Porque um tambor realmente ele tem um atrativo muito forte. Depois do show as pessoas ficam em êxtase, assim, apaixonadas pela performance, pela música, pela vibração que existe, né, entre a música, o tambor do Olodum e o público, aquela energia que entrelaça no show, é muito interessante. E assim, o carinho é muito grande, as pessoas ficam muito emocionadas quando a gente viaja. A gente teve viagens assim, por exemplo, viajar para o Japão e a gente tocar samba reggae pro japonês, o japonês durinho lá Coisa maravilhosa, de paletó né? e gravata, passinha e tal, e muito engraçado, e assim, eles muito apaixonados. Eu tive a oportunidade, nessa viagem, inclusive, de ver uma menina sentadinha, assim, a gente estava ensaiando, e ela pegou uma cor de partitura e escreveu tudo. Ela escrevendo tudo. Que tá ouvindo. Ouvindo e e eu pegando assim, digo, rapaz. Isso no Japão foi? No Japão, em Tóquio. Imagina. Ela escrevendo tudo que a gente estava tocando. Mas o Olodum pode ensinar muito para o nosso novo secretário, para todos os gestores do Brasil, como é que através da arte você educa, você resolve questão de saneamento, de alimentação, de autoestima, de tudo, né? De equilíbrio De social, tudo. né? De tirar o menino da rua, botar O na Olodum tem um escola. projeto e- bacana, né? Um projeto E social. aí ter o Olodum bando, é um ter a case de- música, e você ter a escola que ensina toda essa estrutura. Eu acho que o Olodum ensina Brau, ensina Margarete ali naquela coisa do social, né? Da escola para cá, não sei. O Olodum é um método de existir e de importância da arte, né? Internacional, que eu acho que serve de exemplo para qualquer gestor público. E às vezes né? eu tenho a impressão de que a nossa música, a nossa arte é muito mais valorizada lá fora do que o que a gente dá o devido O valor santo de aqui. casa não faz é impressão milagre, né? minha? Parece- Eu não isso, sei, né? eu acho que o Olodum faz milagre em casa, né? Eu tenho Também certeza. tem um público que gosta muito Não aqui, só né? esse milagre da arte agradar, mas todos os milagres que o Olodum opera na Bahia é indiscutível. Acho que ele Mas poderia a gente ser mais ama. respeitado Tá, ainda. pela Bahia, isso, mas... é Pela isso. Bahia. Também Assim, acho Mais que respeitado aqui, em certos mas- ciclos que acontecem, a gente vê o Olodum um pouco, sai aí, não é o seu lugar, entendeu? E aí a dificuldade de entrar num circuito desse é muito difícil às vezes. Parece que não, que é fácil, que o Olodum vai ser chamado, não é. É complicado. Então é isso, ó, Bruno Monteiro, Pedro Torinho, as pessoas que comandam esse jogo. A gente tá falando de Olodum. É. Essa palavra em si diz tudo. E eu acho que o Olodum, inclusive, é um grande atrativo, assim, para que o mundo venha aqui, né? Você vê que as pessoas, quando chegam aqui, onde é o Pelourinho, onde é o Olodum? Associa logo... sempre o Olodum. Vai ter a terça da benção. Então, na verdade, está sempre associando, porque quando a gente chega lá fora, a gente faz o papel realmente de conquistar, divulgar, né? De exatamente. trazer. Então, as pessoas, quando têm uma oportunidade, elas vêm realmente correndo para cá e procuram a gente de forma bem legal. E a qualidade artística disso é indiscutível também, tanto que tocou gênios da música internacional, Com né? certeza. Impactou gênios do mundo da música. E interessante é que a gente Jackson, não foi Paul atrás Simon. Tantos disso. outros. Eles vieram aqui. Né? Não foi atrás. Não, a gente porque não correu tô toda atrás. arrepiada que A loucura. coisa veio. Assim, o Como Spike é Lee bom. trouxe o Michael Jackson, o Paul Simon passou e ouviu. Então foram coisas que realmente
é coisa de anjo mesmo, assim, de qualidade. É qualidade, né? é talento, E anjo, é assim, porque indiscutível. eu quero assim, olha, vamos fazer um link, porque eu acho que tem a ver. Pô, se trazer um Michael Jackson, que era o rei do pop mundial, pra estar aqui no Alguma Pelourinho, coisa boa esse não deve ter. o Michael Jackson não né? viria à toa, né? Não viria à pode toa. deixar de falar, isso é coisa de preto. Coisa de preto. Exatamente. Você tá entendendo? Porque Coisa de a preto. força é essa. E essa é a força da melhor música. Você tira a música erudita do mundo. A força da música mundial, seja o gênero que for, é preta. Se é rock é preto, se é blues é preto, se é jazz é preto, se é axé é preto. Isso é a força. Um negócio no sangue aí que só coisa de Deus sabe. preto. Principalmente na Bahia, que tem um dendê misturado. Aí Não já. E aí a Bahia é preta e o mundo é preto, né? Onde não é preto não tem. A gente Mas já você vê viajou por tantos como lugares, sacode os assim, né, cara? orientais, né? É muito legal essa coisa de levar realmente a nossa cultura para todo lugar do mundo, Que assim, né? bacana. A gente já teve vários e vários países, se não me engano, são 40 países já Olha visitados. E cada festival, e tocando em festivais assim que você nem acreditaria que o Olodum estaria presente. Festival de jazz da Finlândia, vamos supor. E tá lá o Olodum. E quando chegar assim, quebrar completamente a estética do festival, porque geralmente o festival de jazz é aquela cresciação, as pessoas ficam mais... E quando o Olodum entrava, virava realmente carnaval. Pronto. Era o último a me apresentar para não dar problema, né? Ricardo, fala um Quando toca, pouquinho. ninguém fica parado. Fala um pouquinho de teatro. Você Vamos. fez uma peça em 99, não foi o 1 em 99? Foi em 99, não? Foi. Em 1 em 99. Maio de 99. E tá pensando em voltar, né? Agora, pela inflação, não vai ser mais 1,99, deve ser o quê? 99,99? Como é Seria um refazer? bom preço, Como é? 99. Tem que repensar Mas fica isso. caro, Fica 99. caro. Como é refazer isso? Eu vou voltar agora em temporada comemorativa de 25 anos. 25 anos com uma peça em cartaz é um fenômeno também, né? Mais de 1 milhão de pessoas já assistiram, né? Mais de 1 milhão. E com o mesmo elenco. O mesmo diretor, Que a é, mesma né, isso? pessoa. o mesmo autor, mesmo... É a companhia de um homem só. Esse É. homem aqui, ele dirige, ele ilumina, ele... Se duvidar, ele vai pra bilheteria. Vou, né? vou. Que Fico mais? na Você bilheteria. varre o teatro. Ai, meu Deus, varre o Limpo teatro. o teatro. Limpo o O teatro. teatro. Ligo pra Maria Margarida, Isso é eu pra faço de tudo. economizar? É pra economizar, é? Não, era necessidade e depois virou estilo mesmo. Depois, quando eu pude pagar, eu preferi continuar fazendo. Porque dava um diferencial. Na verdade, teatro como eu faço, ninguém faz no mundo mesmo. Isso sem modéstia nenhuma, assim. Escrever, dirigir, atuar, operar som, luz, vender o ingresso. Muita coragem também, né? Disposição fazer ali. a roupa, fazer o que te ilumina, o que te veste. Enfim, ter o controle disso tudo e botar a mão mesmo na massa. E aí agora a gente resolveu comemorar os 25 anos, fazer Bahia toda, depois vou fazer outras cidades do Brasil. Começa aqui em Salvador. Vou começar em Salvador, lá no Teatro Módulo, a partir de maio, a partir desse mês, né? Desse mês. E seguir aí até enquanto vocês forem, eu vou fazer. E adaptar isso pra hoje. Sim, e aí eu que ia é te perguntar, quer dizer, as curioso. piadas daquela época, ninguém dá mais risada, né? Tem que ser Pois agora as coisas é. atuais. E o em 99 tem uma coisa assim, desde quando eu estreiei em maio de 99, lá no espetáculo, eu sempre, o riso tá sempre de alguma coisa que a pessoa padeceu, sofreu. O riso vem da dor, né? É a superação de uma dor, de um problema, de uma falha. E quando eu estreiei em 99, eu falava de racismo, feminicídio, homofobia, enfim. Essas mazelas. LGBTQIA, fobia. E Não fugir muito do tema hoje, então, né? Não mudou nada em 25 Não vai mudar anos. muito, né? Não mudou nada. A gente continua tendo esses problemas imensos. Falar da dificuldade na educação, da dificuldade na arte, enfim, falando de Brasil. E tudo com muito humor, isso é que é bacana, né? Que você nem sente, mas transformar isso em piada, em humor, e às vezes não dá. Tem momentos na peça que são super sérios, super tristes, super panfletário mesmo. E eu estava pensando hoje, né, ensaiando, que assim, eu estreiei no governo Fernando Henrique, aí depois eu peguei Lula, Dilma, aquela coisa Temer que aconteceu, Bolsonaro aconteceu, você pode achar que não, mas aconteceu, e agora Lula de novo. Só isso aí já me dá um espectro do Brasil nesses 25 anos, que é impressionante, né? Porque a gente passou por tudo isso. Mas a gente viu, por exemplo, o que de melhor? A gente viu racismo virar crime, que não era.
né? Sim. A gente vê homofobia virar Feminicídio, crime. essa galera não era crime. Não tinha nome feminicídio. Não era um existia crime isso. comum. E não é um crime comum, né? E nem sempre retratado, assim, nem Pois sempre é. colocado na mídia né? Eu acho que hoje a gente fala mais dos problemas, isso é importante do que há 25 anos atrás, mas a gente não solucionou o problema da segurança, da educação, do racismo, Do preconceito, de tudo. de tudo. A gente não resolveu nenhum. Mas Eu acho que agora a nunca gente vai tem mais resolver, viu? instrumentos Eu para não acredito. resolver. Será que resolve? Eu não sei se resolver, mas, por exemplo, se a gente pegar alguns outros países mais desenvolvidos e até menos desenvolvidos do que o Brasil, tipo a Argentina. Eu morei um tempo em Buenos Aires. Muitas dessas questões são melhor resolvidas ali. Como, por exemplo, a questão do aborto, a questão da arte, a questão da segurança pública. Eu saía do meu trabalho às 10h30 da noite e voltava andando 26 quadras para minha casa. Não, aqui eu não posso. Aqui eu não posso andar. Volte hoje, não dá. andando para casa. Então, assim, eu acho que Interessante. que precisa melhorar, sabe? Eu acho que aí quando a gente fala em educação, a gente sempre pensa educação à escola, mas não é só educação à escola. Eu acho que se você educa bem uma criança, você não precisa se preocupar com a floresta, com a baleia, com a tartaruga. Nem com a violência contra a mulher. Se você educa um menino a respeitar, desde criança a respeitar, né, as mulheres, Você ele sabe não vai que ser... eu tenho um projeto, que eu não sei se eu vou nesse país machista, eu não sei se nunca isso vai ser, mas eu acho que o menino deveria brincar de boneca. Não é que pode, é que deve. Porque eu tenho certeza que um menino que brinca de boneca, ele jamais agride uma mulher. É verdade. Eu acho que um menino que veste e desveste uma boneca, ele não maltrata uma mulher. O problema é que o cara é criado para não fazer nada de mulher, a mãe dele faz tudo, e quando ele casa com a moça, ele vai lá e ele quer que a moça vire a mãe dele. É isso. Eu e acho quando também ela que não quer mais ele mata ela. É a cultura. É a cultura que foi estabelecida, né? Do homem, da eu mulher. Eu não quero mais você, meu querido. Não, então eu lhe mato. Quer dizer, é um negócio tão bruto. E isso a gente não vê em todos os lugares do mundo. Então, há um jeito de solucionar, né? Claro, na dimensão, por exemplo, nós vivemos num país que mais mata transexuais no mundo. Sim. Então, a gente tem um problema específico, né? Por que não matam tantas pessoas assim na Argentina ou no Uruguai? Isso eu tô falando de Latinoamérica, eu não vou nem para Europa, Estados Unidos. Não, lá é outra cultura, é outra. Eu tô falando Latinoamérica. Como é que se mata menos no Chile, no Equador, do que no Brasil? Um país milionário. Porque diante da Argentina, o Brasil é milionário. É o país mais rico do Cone Sul, milionário, imenso, cheio de riquezas, mas pobre. Às vezes, quando eu estava morando em Buenos Aires, eu dizia assim, eu sou aquele país que nem o colega de sala grande, bonito, rico, nasceu na Vitória, né? Aquele prédio vista para o mar, mas ele é meio bobo. Ele é meio besta. Ele não olha para os colegas do lado. O Brasil vive de costa para a Latinoamérica, eu não entendo isso. Quando a Latinoamérica que tem arrecada... Por exemplo, a cidade de São Paulo arrecada mais do que o país Argentina. Sim. Em dinheiro, em impostos. A gente paga os impostos mais caros do mundo e temos um serviço de saúde ruim, um serviço de segurança ruim, um serviço de transporte ruim. Isso aí logo a arte. Porque o que adianta eu fazer uma peça linda, voltar em cartaz com 99 se a pessoa não tem um transporte para ir e voltar? E não tem segurança para voltar para o seu bairro? Porque tem toque de recolher. Sim. Porque o crime tomou conta da cidade, virou um poder paralelo e o governo não dá jeito nisso. E a prefeitura, sabe, o poder público, a polícia, né? Aí é um negócio que, assim, o cara até quer ir pro teatro. Eu fiz uma campanha agora chamada Ingresso Amigo. Uma pessoa, tipo Wagner Moura, comprou ingresso, Fernanda Montenegro, ele compra o ingresso e eu dou para um estudante de teatro que mora na periferia. Que bacana. E isso eu já levei mais de 60 alunos pro teatro. Uma coisa que eu estou fazendo com as pessoas que podem pagar ingresso, né? Para Wagner Moura, um ingresso de R$60 não é nada, para Fernando Montenegro não é nada, mas para um estudante ir ao Teatro Molière assistir uma peça é lindo. E aí, essa última temporada que eu fiz do Xaramobim, teve um grupo que eu chamei para ir assistir o espetáculo e eles falaram, eu não posso, porque domingo, no sábado, quando acaba a peça, até eu chegar no bairro de volta, tem toque de recolher, eu não entro. Não consegue entrar. Quer dizer, o jovem sai do seu bairro e não entra. Influenciando na cultura. Isso porque eu já tinha resolvido o ingresso dele e o transporte. Mas assim mesmo possibilita por causa da sociedade civil, que é uma coisa que eu também queria te falar, você que está vendo esse programa. Não espere o tempo todo pelo Estado resolver isso. Nós, sociedade civil, a gente pode muito, muito. Eu sozinho com meus amigos já levei 60 pessoas ao teatro.
pagando ingresso, não foi convite, não. Eu arrumei uma pessoa com grana para pagar o ingresso do rapaz e da moça sem grana. Eu sinto que a cultura também ficou um pouco mais cedo, assim, das pessoas saírem. Teatro às 9h30 da noite, lembra? Não é mais. Verdade. Hoje Eu as fiz coisas teatro 5 acontecem em horas da happy tarde. hour mesmo. E assim, no máximo 10, 11 horas da noite já está acabando. Só quem fica são os corajosos mesmo, que não tem nenhum tipo de problema, né? Mas assim, eu mesmo, hoje em dia, começo a tocar 7 horas, 10 horas já termina. Antigamente começava a tocar meia-noite para terminar 1 ou 2 horas da manhã. Não, e a gente ficava na rua sem medo. Hoje em dia não tem nenhum lugar Eu, onde como você público, senta. eu me identifico com isso. Eu não vou mais pra farra de noite, não. Olha, eu vou dizer uma 10 horas eu coisa. quero ficar em Por um casa outro dormindo. lado, eu gosto dessa situação. ótimo. É bom, Eu não bom. gostava de sair para tocar meia-noite para voltar 2, 3 horas da manhã. É bom Porque às também. vezes, geralmente chegava 4, 5, via o dia amanhecer. Hoje você pode voltar mais tranquilo. Mas o ideal seria que as pessoas pudessem, que a gente tivesse show às 6 e à meia-noite, com o direito de ir, porque tem gente que prefere ver um show à meia-noite. É. Mas o motivo pelo qual a gente não pode ir é uma questão de segurança É uma imposição, pública, né? Você não pode ir mesmo. Né? né? A cultura mudou assim, por causa disso mesmo, eu fico por causa dessa situação. assim, não pode mais. Eu fiz a temporada do Quixeramobim às 5 da tarde. Tudo bem, eu também adorava que chegava em casa cedo, fazia meu jantar, não ia para restaurante, não bebia, depois ficava ótimo. Mas assim, é preciso que haja essa segurança. Até porque, se a gente assistir aos telejornais todos, de qualquer emissora, vocês vão ver o quê? Que os bandidos também estão agindo mais cedo. Eles estão barbarizando a De Avenida manhã 7, cedo, meio-dia, né, 7 da manhã. 7 da manhã. Eles estão pegando a pessoa antes de ir pro trabalho. Eu fui assaltada 2 vezes. Uma foi 6 da manhã e outra 2 da tarde. Então, De noite não acontece Não, mais não nada. aconteceu. Eles estão dormindo. Tá todo mundo dormindo. Então, na o cultura menino normal... tá dormindo, nem precisa descansar. Mas eu acho que a solução, por exemplo, não é como tem se ventilado por aí, botar polícia dentro da escola, por exemplo. Não é uma questão de polícia. É uma questão de amparo. Polícia, a gente já entendeu, por exemplo, com a briga com as drogas, que a polícia não resolve. Não resolve. O que resolve é educação, é arte, é o que o Lodum faz, é o que a Pracatum faz, é o que o Mercadoiá faz, é o que a arte faz, né? Exatamente. É o que a Marisa Monte vai fazer lá no terreiro, ensinar as meninas a fazer tricô, sabe? É isso. Você tem um tempo, dedique seu tempo. Você não tem dinheiro, tudo bem, eu também não tenho. Mas você tem um tempo que você pode ir lá num lugar e o que é que você sabe fazer? Sabe cozinhar, sabe não sei o quê? Ensina isso. Vamos se ajudar, nós, sociedade civil. Eu fico às vezes impressionado quando eu vejo na televisão assim, um monte de marmanjo, tudo grande, forte, potente, reclamando, dizendo assim, ó, pai, a prefeitura não vem capinar, ó, pai, a altura disso aqui. Eu digo, por que ele não capina, gente? Porque se eu morar num lugar e assim, a prefeitura não for limpar, eu não vou ficar sujo, como eu te falei, eu limpei o teatro. limpou o teatro, eu já foi um limpo. exemplo, né? Então assim, capina aí, mostra como é que faz, tudo bem, é uma obrigação do Estado, Mas você fica esperando também, vai não ficar lá adianta. até na que falta dia, do né? Estado, você vai deixar o mato subir Até e ganhar a sua quando? casa. Cobras e tudo mais. Então, assim, na ausência do Estado, nós, sociedade civil, a gente tem um poder imenso, inclusive de trocar o Estado. Que é nosso Não tá voto dando que bota certo, essa gente lá. exatamente, não tá dando certo, Então a vamos gente trocar. pode, inclusive, empichar um presidente, pense o resto. Eu pedi, o que você ainda não fez? Qual é o projeto que você ainda vou fazer? Boa. Cara, eu tenho uma vontade de tocar com a orquestra. No meu trabalho paralelo. Porque, na verdade, eu sou diretor musical do Lodum, mas tenho meu trabalho paralelo, né? Solo, que tem 3 CDs gravados, já tem um tempo também. Hoje eu estou com esse trabalho fazendo com um percussionista só, que é um percussionista, inclusive, do Lodum, que é o Mestre Massal, e um computador, violão e voz. Então, isso tem dado muito certo. Na verdade, a gente adaptou isso desde antes da pandemia e com a pandemia facilitou fazer algumas coisas pequenas, né? Depois começou a melhorar o ciclo de bares abrindo aos pouquinhos. E a gente pegou o pique e isso ficou tranquilo. Até hoje estou fazendo, na verdade. Mas o que eu ainda não consegui fazer é tocar com orquestra, assim, fazer uma onda acústica com orquestra atrás. Um dia, com certeza, eu vou conseguir fazer. Isso vai ficar bonito.
Então, aí, ó, maestros de orquestra. Tá aqui a Neo projeto. Gibá. Eu pensei na Neo Gibá numa época. Tem Porque a própria Osba. tem a Osba. Tem a Afro-Sinfônica, tem um Tem monte. várias, mas tem que ter projeto, e assim, é teatro, é custo. E aí precisa ter uma verba, aí a gente volta no mesmo lugar, todo um entendeu? ciclo, é todo um ciclo. Porque não dá pra Envolve fazer isso como vários- eu faço teatro Não sozinho. pode, Porque não tem você como. tem uma orquestra. E eu não tem também, jeito. que sou pequeno, no caso faço eu e mais outro músico, a gente Você pode não é fazer. pequeno, não. Pequeno que eu digo assim, É, na você é estrutura. grandaço. grandão. na estrutura. A estrutura, você entendeu? tem uma estrutura de trabalho portátil. Portátil. Gostei, Essa portátil foi ótima. Você pode virar até tema, na verdade. E Portátil. você, Ricardo, o que é que você ainda não conseguiu fazer? Fazer teatro com orquestra ia ser lindo também. Vamos fazer tudo então, né? Porque é o seguinte, nesse E ano você de... canta, né? Quem não sabe, você me canta. Eu sei canto disso. também. Canta. Nesse ano de 2023, eu vou comemorar até 2024, no dia 8 de maio, que é quando o I99 completa os 25 tudo. Ou seja, eu Fechados. já comecei a comemorar os 25. Então seria lindo fazer um espetáculo. Pensou? Com orquestra. Contigo. Olha, eu Pronto, poderia já tô pensar, aqui já pintou fazendo uma a história aqui, ó, ponte já tá dos fazendo a ponte. dois. Fazer um negoção grande. E quando eu for lá É, assistir, eu vou dizer, eu. Foi lá, nasceu lá no programa. nasceu lá no A ideia programa. foi minha. A ideia foi minha. Mas eu também tenho um outro projeto que eu queria muito realizar ainda, que é morar no meu teatro. Eu quero ter uma casa. Então você quer ter uma casa, Eu quero morar no transformar teatro. sua casa em teatro ou Eu transformar quero o teatro em transformar sua minha casa? casa num teatro e meu teatro numa casa. Eu queria morar no teatro, porque sabe o que acontece? Quando eu chego em casa, tem um monte de coisa para fazer que ficou no teatro. Porque eu não posso levar para casa de novo. E quando eu chego no teatro, tem uma coisa que eu preciso que ficou em casa. Aí eu conheci um cara lá na Argentina que ele construiu um teatrozinho pequeno, ele mora no camarim, no fundo, ele trabalha o dia inteiro, bacana, ele se apresenta a de ideia. segunda a segunda. Não esquece nada em casa, quem não esquece respira nada no teatro. E trabalho o dia inteiro. Eu falei, gente, quando eu saio do teatro, eu não tenho nada pra fazer em casa. Quando eu tô em casa, tá tudo no teatro, eu tenho que morar no teatro. Então, a minha ideia é conseguir um dia construir um lugar ou adaptar uma casa, ter uma pequena sala para 20, 30 pessoas, pode ser. E eu morar ali e me apresentar todos os dias, no mesmo horário, com todo o meu repertório. E nunca sair mais de casa para estar de um lado pro outro. Quem quiser me ver, vai lá, receber todo Já mundo. evita, né, a questão da violência, né? Transporte, não Transporte. aumenta o trânsito, não gasta transporte. Pronto, Tinha um amigo perfeito. meu que fazia esse tipo de coisa. Não morava na casa, não era o teatro, mas ele fazia uns workshops lá, tipo isso. sabe, E aí eu posso dar Ele leva- aula, ele posso fazia- cozinhar e vender minha comida. Enfim, eu quero ficar em casa. Às vezes o deslocamento perde muito tempo. É verdade, você perde tempo no E trânsito. aí, esse cara que eu conheci na Argentina, eu falei, mas você tá aqui quando? Ele falou, sempre. Todos os dias. Aí eu falei, mas todos os dias você se Todas apresenta? as Ele, horas todos também. os dias. Eu falei, mas se não tiver ninguém? Ele falou, ensaio. É. Então, assim, como eu trabalho o dia inteiro, às vezes, por exemplo, ninguém entra na minha casa hoje como uma casa normal, porque ela tá cheia de cenário de teatro. A minha casa eu não posso receber pessoas, não posso comemorar, não posso fazer uma festa na minha casa. Agora, qual é o problema? Eu não posso fazer apresentação na minha casa, porque eu não tenho licença tenho- da prefeitura. Ah, isso é um problema. Entendeu? Então, o que é que eu tenho? Eu tenho que morar no teatro. Eu vou morar no teatro. Pronto. Se você tiver uma casa que você estiver sem fazer nada, vamos conversar, fazer um teatro, eu moro lá, agilizo as coisas, Faz um Dou cafezinho. substância à casa, É. né? Dou estrutura para casa, cuido, cuido. né? Elétrica, hidráulica, sou bom nisso. Olha só. Que aprendizado você tirou da pandemia? Que eu posso viver sem estado e sem prefeitura. Eu É tenho uma, metade da que oportunidade, eu tenho né? uma rede de amigos incríveis Incrível. que não me deixaram passar fome. Porque se eu dependesse do estado e da prefeitura, eu tinha passado fome. Porque o Estado, até hoje, não respondeu uma carta que a gente fez com 2.500 assinaturas, pedindo socorro. Eu tô com fome. Nada. Então, beijão pra vocês. Agora, eu não sei se vocês vivem sem a gente. Isso é que eu não sei. Vamos ver. Isso é um processo. Eu pedi, que aprendizado você tirou desses Olha, 2 anos aí? Eu senti que a gente ficou mais próximo, apesar da distância, né? Assim, o sentimento ficou um pouco maior com relação ao ser humano. Achei que isso fosse prolongar e fiquei um pouco decepcionado. Achei que depois da pandemia
a gente fosse ter um pouco mais de consciência, mais de carinho, mais de Empatia, zelo, né? mais de empatia. Muita gente falava assim, depois da pandemia a gente vai se tornar uma pessoa melhor. Puxa, Quem acho tinha que melhorar, melhorou. Quem não é para melhorar, acho que Meu não. Não, e Deus, as mas- condições É? de trabalho Não sei. ficaram mais difíceis ainda. Mais difíceis ainda. Porque, por exemplo, você tem uma ideia, os teatros cobravam 20%, 30% da bilheteria pra gente se apresentar. Depois da pandemia começou a virar 50%, 50-50. Porque ao mesmo tempo eles também ficaram fechados Sim. muito tempo. É. Né? Aí é que Virou uma bola de entraria neve. o Estado para poder colocar um E dinheiro. ao mesmo aquilo, tempo, né, gerir. o público também diminuiu o poder Diminuiu. aquisitivo, porque muita gente perdeu emprego. Ficou, Foi uma coisa fechado, terrível. tinha um E projeto. desacostumou, né? Porque a pessoa fala assim, poxa, mas é 1h20 sem intervalo, né? A pessoa acostumou ali no streaming, Gente, ó. quando a coisa é boa, passa tão rápido. Pois é. No instante o espetáculo acaba. Pois é. Né? Eu tinha um projeto chamado Mesa Musical. Eu ia até te chamar, né? Eu não sei se eu cheguei a bater um papo contigo, que eu estava levando todas as pontas artísticas para lá, né? De música, culinária, tudo isso. A gente batia um papo na mesa, era chamado Mesa Musical, que acontecia lá no Mercury, num restaurante de um amigo meu. E eu sentava com essa galera na mesa mesmo do restaurante e a gente começava a conversar. Trocar ideia. Trocar né? ideia com a galera Tá vendo. faltando isso, né? Se E juntar foi e trocar muito ideia. legal, né? levei quase 30 artistas lá de culinária, de músicos, Armandinho, Jal, Beto Jamaica, vários segmentos musicais e também escritores, e foi muito bom. E que, infelizmente, assim, depois do tempo, a pandemia veio e quebrou o restaurante. Não teve como o cara sustentar. E, infelizmente, o projeto desceu junto também. E, infelizmente, me avisaram aqui que o tempo acabou. Ah, não é possível. É. Eu ainda tenho várias Viu como é coisas bom pra passar falar, rápido? gente. Não do governo da prefeitura. Eu precisava falar do governo da prefeitura, que eu não falei ainda. Gente, eu quero agradecer muito a você, Ricardo. Você Eu te adoro. Você é lindo Obrigado sempre. por você ter me dado Não, essa eu que agradeço oportunidade, viu? você, De essa falar, confiança de vir, de Claro. aqui falar com a Tamo gente. juntos sempre. No dia da estreia, eu vou estar lá na primeira fila. Por favor. Viu? E vocês também, olha lá na rede social, aquelas todas, eu tô lá em todas, que aí vocês veem em que teatro eu tô e fazendo Diga o aí quê? só qual é, Ricardo? Rico. Pra atrair, Castro, sobrenome 71, ano que eu nasci. Rico Não é Castro 171, 71. não, é 71 não, só. só Tá. 71. Porque 171, porque eu queria falar da prefeitura e do estado. Eu pedi, divulgue aí suas redes sociais, por favor, me salve. Eu vídeo Bastos, Instagram, o YouTube. Pronto. É L, tá, gente? É El L. Elpidio. Em bom Elpidio. espanhol, Elpidio. Pronto. Eu pedi obrigada Prazer, também por viu? estar aqui, viu? Obrigado, tá com você. Vamos fazer o projeto da orquestra. Pronto, e eu vou estar lá dizendo, fui eu que dei. Vamos terminar com música? Vamos terminar a música em homenagem a Ricardo. Pronto. Eba. Um beijo, a gente volta semana que vem. Várias queixas de você. Porque fez isso comigo. Estamos juntos e misturados. Meu bem, eu quero ser seu namorado. Várias queixas de você. Porque fez isso comigo, Todo mundo Diana. dançando aqui. Estamos juntos e misturados. Meu bem, eu quero ser seu namorado. 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 Várias queixas. Várias.